Você acha que conhece arquitetura? Até andar pelas ruas de Chicago. Aqui, cada prédio conta uma história e algumas delas são geniais. Se você ama arquitetura ou se é daquelas pessoas que fica curioso quando vê um prédio diferente, Chicago é o seu lugar. A cidade é um verdadeiro laboratório a céu aberto. Aqui nasceram os arranha-céus, surgiram movimentos, nomes gigantes assinaram obras icônicas e o skyline vive em constante transformação. Neste vídeo eu vou te mostrar 9 prédios que contam essa história, com contexto, curiosidades e explicações que fazem sentido mesmo se você não for arquiteto. Eu me chamo Diana Braham, moro em Chicago há 18 anos, trabalho como guia e atendo brasileiros de todos os perfis. E se tem um assunto que eu adoro explorar nos meus tours, obviamente sempre que o cliente tem interesse, esse assunto é arquitetura. Bem, vamos começar pelos gigantes na cidade e depois fechar o vídeo com algumas joias que você talvez nem imaginava que existiam. O primeiro dele vai ser o Willis Tower, o edifício que redefiniu os limites. A Willis Tower, antiga Sears Towers, foi durante 25 anos o prédio mais alto do mundo. Hoje ele continua sendo o segundo mais alto dos Estados Unidos, com 442 metros de altura. Ela foi construída em tempo recorde, apenas 3 anos. O que permitiu isso foi uma solução estrutural criada pelo engenheiro Fazlur Khan, chamada de Bundle Tube System. Um sistema de tubos interligados que garante resistência ao vento e reduzem o uso de materiais. Dentro do prédio você encontra o Sky Deck, um dos observatórios que nós temos da cidade. Ele fica no andar 103 e é um dos pontos turísticos mais visitados de Chicago. De lá é possível enxergar 4 estados se o dia estiver claro. O destaque do observatório é o The Ledge, caixas de vidro que se projetam para fora do prédio. Então quem pisa ali literalmente vê a cidade 400 metros abaixo dos pés. O segundo prédio vai ser o Aqua, uma torre que tem sustentabilidade e estética no mesmo projeto. A Aqua Tower foi inaugurada em 2009 e é um dos projetos mais premiados da arquitetura recente. Ela foi projetada por Jenny Gang, que é a fundadora do Estúdio Gang, e chama atenção pelas varandas curvas. Mas elas não são apenas bonitas, elas foram pensadas para minimizar o impacto do vento e fornecer sombras para os apartamentos, melhorando também o conforto térmico. O prédio tem 82 andares e uma proposta de uso misto. Ele tem hotel nos primeiros andares, residências, escritórios e áreas comuns. Além disso, adota práticas sustentáveis, como captação de água da chuva e materiais com menor impacto ambiental. O Aqua foi o primeiro grande projeto de Jenny Gang em Chicago e rapidamente virou um novo ícone na cidade. O terceiro prédio é o Sun Ridges, que é o arranha-céu mais alto no mundo, projetado por uma mulher. O Sun Ridges é um dos prédios mais recentes do skyline de Chicago e também um dos mais impressionantes. Com 101 andares e 363 metros de altura, ele é hoje o terceiro prédio mais alto da cidade e o mais alto do mundo projetado por uma mulher. Novamente, a Jenny Gang. A torre tem 3 volumes distintos que se conectam em diferentes alturas. A geometria foi estudada para reduzir o efeito do vento comum em cidades altas como Chicago. O prédio abriga um hotel, que é o Sun Ridges, tem também residências de luxo e restaurantes. Ele está localizado na Lakeshore East, uma região que fica entre o centro e o Lago Michigan. O quarto prédio é o Wrigley Building, um clássico na Milha Magnífica. O Wrigley Building ele foi inaugurado em 1924 e foi a primeira sede da famosa empresa de chicletes Wrigley. Ele combina elementos de renascimento espanhol com toques góticos e barrocos.
O que mais chama atenção é a sua fachada de terracota branca, que foi pensada para refletir a luz natural e destacar o edifício no skyline. O prédio é formado por 2 torres conectadas por uma ponte e possui um relógio de 4 faces visível de diversos pontos da cidade. Ele está localizado na Milha Magnífica e é até hoje um dos pontos mais fotografados de Chicago. O 5º prédio é o Tribune Tower, um pedaço do mundo nas paredes de um prédio. A Tribune Tower foi construída em 1925, após um concurso internacional promovido pelo jornal, o Chicago Tribune. Mais de 260 arquitetos participaram desse concurso e o projeto escolhido foi do John Halls e o Raymond Wood. Seu estilo neogótico lembra as catedrais europeias. A fachada possui gárgulas, arcos pontiagudos e vários detalhes ornamentais. Mas o que torna a Tribune Tower única é a coleção de fragmentos históricos incorporados à fachada. Há pedras trazidas da Grande Muralha da China, do Taj Mahal, da Basílica de São Pedro e até da Lua, um presente da NASA. Desde 2018, o prédio foi convertido em condomínio de luxo, preservando a estrutura externa original. O 6º prédio é o Marina City, um dos primeiros projetos de uso misto do país. Projetado por Goldberg nos anos 60, a Marina City foi uma tentativa de repensar a vida urbana. O complexo tem 2 torres circulares de 65 andares, com garagem nos andares inferiores, residências nos superiores e lojas, restaurantes, boliche e marina na base. O design em forma de espiga de milho virou símbolo da cidade. Além disso, foi um dos primeiros projetos residenciais com acesso direto a barcos, algo incomum para prédios urbanos da época. Marina City mostrou que era possível integrar moradia, lazer e mobilidade em um único projeto vertical, algo que se tornaria tendência nas décadas seguintes. O 7º prédio é o Federal Center, Mies van der Rohe e a Escola Internacional. O Federal Center é um complexo de 3 edifícios projetados pelo Mies van der Rohe, um dos mestres da arquitetura moderna. Finalizado em 1974, o projeto segue a estética minimalista de menos é mais, com fachadas envidraçadas, estrutura metálica visível e proporções geométricas exatas, que é a assinatura do Mies. Tudo ali tem função e lógica. As colunas estão exatamente nos cantos, os espaços são abertos e os materiais foram escolhidos por eficiência e durabilidade. Dentro da praça, entre os edifícios, há uma escultura vermelha de Alexander Calder, o contraste perfeito entre a arte e o rigor geométrico. Federal Center é um exemplo clássico do estilo internacional e um dos melhores lugares para entender a filosofia do Mies van der Rohe ao vivo. O 8º local é a Robbie House, o nascimento da arquitetura orgânica. Projetada por Frank Lloyd Wright em 1910, a Robbie House é considerada a obra-prima do estilo de pradaria. Ela está localizada em Hyde Park, próximo à Universidade de Chicago, e foi pensada para se integrar à paisagem plana das pradarias do meio-oeste. Com linhas horizontais, telhados baixos e janelas contínuas, o projeto reflete a ideia de arquitetura orgânica, ou seja, uma arquitetura que dialoga com o entorno ao invés de impor sobre ele. A casa é aberta à visitação com tours guiados e é considerado um marco da arquitetura norte-americana. O 9º prédio é o Rookery, uma fusão de estilos com intervenção do Wright. O Rookery Building foi inaugurado em 1888 e é um dos edifícios comerciais mais antigos de Chicago, ainda em uso. Que mistura a estrutura tradicional de alvenaria com a armação metálica interna, uma transição entre a arquitetura clássica e os futuros arranha-céus. Mas o grande destaque é o átrio central, iluminado com um teto de vidro.
Em 1905, o Frank Lloyd Wright foi convidado a reformular o interior, trazendo elementos do estilo de pradaria, como luminárias geométricas e detalhes metálicos ornamentados. O Rookery é considerado um exemplo vivo de como diferentes gerações de arquitetos podem intervir em um mesmo espaço e mantê-lo atual por mais de um século. Esses são só alguns dos prédios que tornaram Chicago em uma referência global em arquitetura. E a melhor forma de explorar tudo isso é com um tour privativo feito sob medida. Eu sou guia de turismo em Chicago, atendo brasileiros há 14 anos e sempre que percebo que alguém tem interesse no tema de arquitetura, eu adapto o passeio para isso. Não é um tour técnico nem engessado. É uma experiência que respeita o seu ritmo, seus interesses e o seu nível de curiosidade. E claro, tudo em português. Quer um tour em português focado em arquitetura? Então clique no link na descrição desse vídeo e fale comigo. Até o próximo vídeo!